Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bom domingo, feliz semana e feliz mês, último mês do ano 2021. Com a graça de Deus, chegamos até aqui. Hoje veremos a última parte do nascimento do Emanuel. Emanuel, o Deus conosco, como nós já lemos aí em Mateus, neste capítulo 1, versículos 22 e 23. O anjo falando a José que o nome do menino seria Emanuel, como estava na profecia lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Desde os tempos mais remotos, eras mais remotas, o homem tem crido que existe Deus e tem imaginado, a sua imaginação, ele imagina para si as mais estranhas formas de descrever Deus. Não existem povos que não tenham alguma coisa a qual eles venham se identificar, venham identificar como o seu Deus. Há no homem esta vontade de contemplar algo superior. Isso existe. E a idolatria, que se caracteriza principalmente pela adoração de imagens, vem disso, certamente. Podemos ver dessa perspectiva que há no ser humano, há no homem, um esforço para conhecer como Deus é. Por isso, criam-se muitas imagens, figuras, conforme a imaginação do homem. E esse desejo, esse esforço para contemplar Deus, nasce do próprio Deus. O Deus que criou todas as coisas, porque Deus também tem o desejo de ser conhecido verdadeiramente. E a revelação de Deus nada mais é do que uma atitude de se tornar conhecido aos homens. E isso foi necessário, essa atitude de Deus de se fazer conhecido, porque de outra forma jamais o ser humano jamais o conheceriam. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, qualquer ser humano jamais o conheceria se ele não se revelasse. E o nome Emanuel, que Mateus fala que se aplica a Jesus, nos fala esse desejo divino de se revelar. Nos fala do Deus eterno, todo-poderoso, se manifestando aos homens, já que o homem não podia ou não poderia ir até Deus, Deus veio ao homem. E ao afirmar que Jesus é o Emanuel,
a Bíblia, a Escritura, está apontando para várias facetas do caráter de Deus. Por exemplo, seu amor. Deus não ficou parado diante da situação trágica do ser humano, do seu povo. Deus não se contentou em ficar nos céus. Ele veio a este mundo para salvar o seu povo. Ele amou, teve compaixão, amou de tal maneira que ele veio para salvar. Emmanuel também nos aponta, nos fala da humanidade legítima de nosso Senhor. Ele é homem como qualquer um de nós. O Emmanuel é Deus que veio partilhar as nossas dores. Ele veio chorar com os que choram e se alegrar com os que estão alegres. Ele, como diz aqui Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele não é um Deus que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não, pois ele experimentou todas as lutas, todas as nossas dificuldades. E ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é Deus em carne e sangue. Ele é perfeitamente homem. Ele se fez homem. E quando lemos nos evangelhos, nós podemos descobrir que o Senhor Jesus, ele era capaz de ficar cansado, ficar com fome, sentir sede, ficar com sono. Ele também podia chorar, sentir dor, como qualquer um de nós. Mas o nome Emmanuel, além de mostrar esse caráter de Deus de amor, esse caráter de Deus de se tornar homem legítimo, ele mostra também que Emmanuel, acima de tudo, nos fala da divindade do nosso Salvador. Ele é verdadeiro homem e ele é verdadeiro Deus, como nos diz aqui a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, o versículos 6 a 8, eles, apesar de ter se esvaziado de sua glória exterior, como nos diz aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele, apesar de ter se esvaziado da sua glória exterior, nunca perdeu a sua glória interior. Ele se manifesta nos evangelhos como alguém que conhecia o coração e os pensamentos humanos dos homens. Ele exercia autoridade sobre
os demônios. E ele podia fazer os mais espantosos milagres com apenas uma palavra. Ele também foi servido por anjos. E ele permitiu que um de seus discípulos o chamasse de Deus meu. E igualmente ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou foi o nome, foi aquele que se apresentou a Moisés, lá na sarça ardente. É Deus. E acima de tudo, ele podia dizer também lá, como está registrado em João 10:30, ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Só Jesus Cristo poderia falar isso, só o Emanuel. E quando Filipe pediu a Jesus para mostrar, para que Jesus lhe mostrasse o Pai, Jesus lhe respondeu, aqui em João, no capítulo 14, versículo 8 e 9. Jesus disse, respondendo a Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Queremos ver o Pai. E Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem está com Jesus está com Deus, pois Jesus é Deus conosco. Que maravilha, que bênção! Quando nós contemplamos a natureza, a revelação natural, as coisas que Deus criou, o sol, a lua, a estrela, as flores, o universo, a galáxia, nós podemos ver a grandeza de Deus e também ver o seu poder e ver o quanto Ele está acima de nós, está acima de qualquer ser humano. Quando, na revelação da lei, Deus se revela na lei, a situação é diferente. Se na natureza nós vemos que Deus está muito, muito acima de nós, na lei, Deus é o juiz de toda a terra. E nós somos transgressores da sua lei. Assim, a lei vai revelar Deus contra nós. Mas, quando Ele se revela, essa boa notícia, no Evangelho, quando Ele se revela como o Emanuel, como Jesus, o Salvador, Deus não está acima de nós, Deus não está contra nós, mas
Ele é o Emanuel, o Deus que veio e se colocou do nosso lado para o nosso bem. E Ele é Deus conosco. Pense, medite neste privilégio que nós temos através da nossa comunhão com Jesus. Porque como Emanuel, Ele se faz presente a todo instante, em todos os momentos da nossa vida. Emanuel, o Deus conosco, é Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus que veio. Creia nele somente. Você quer conhecer Deus? Vá a Jesus Cristo, pois Ele é a revelação exata do ser de Deus. Um dia nós o veremos face a face e o conheceremos como Ele é. Mas enquanto isso, nós temos a sua palavra e podemos conhecê-lo por meio da sua palavra. Deus te abençoe.